Olá, sejam bem-vindos ao Legal Pod. Eu sou Patrícia Maione, estou aqui com Carlos Braga. Olá, Patrícia. Olá, pessoal. Todos bem? Como vocês estão? Espero que bem. E hoje, novamente, estamos aqui com um novo episódio. Antes de mais nada, queria agradecer aos nossos apoiadores, ao MCM Advogados, à Loma Consultoria e à LAF Casa. A LAF Casa, como a gente sempre faz questão de lembrar, que é muito bom, é gostoso demais. Muito bom. Segue lá, pessoal, curta, compartilha o Instagram, as páginas da LAF Casa, porque é fantástico. Eles têm produtos de alta qualidade e vale muito a pena, é muito bom. Sim. E hoje nós estamos com a doutora Alessandra Mourão. Seja bem-vinda, doutora. Doutora Alessandra é sócia fundadora do Nascimento Mourão, Sociedade de Advogados, graduada e pós-graduada pela USP de São Paulo. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo, que é a doutora Alessandra. Pessoal, boa tarde, obrigada pelo convite. Muito legal, interessante estar aqui nesse programa para falar de mim. A gente sempre fala de algum assunto, Sim. né? Qual é o assunto que você vai falar? Você vai falar sobre algum assunto. Agora, tirando a terapia, né? Para falar de mim não tem muito espaço. Então, obrigada pelo convite. Eu vou avisar minha terapeuta que já tem uma concorrência. Já tem. Legal. Já está feita a terapia da semana. Já está feita, isso mesmo. Ixi, eu não sei nem por onde eu começo, porque tanta coisa já se passou nesse tempo todo, desde que eu, lá atrás, com o manual da FUVEST na mão, escolhi direito como uma das matérias, né? Lá atrás, com 17 anos. Essa escolha foi uma escolha... Nossa. Uma escolha já de família, que tinha um histórico familiar, foi... Tinha um histórico familiar, assim, eu não queria fazer direito. Não queria. Minha mãe era da área jurídica, né? Naquela época, ela era oficial de justiça. E aí eu tinha colocado direito, jornalismo e arquitetura, para ver se eu não passava em direito, né? E aí acabei entrando no direito, eu acho que era karma, DNH, não sei, DNA, sei lá o que era, mas... enfim, acabou o direito, eu morava em Santos na época, né? Eu sou nascida no Rio e criada em Santos, então eu sempre estive na praia, sempre estive pertinho da praia. E aí, logicamente, por questões financeiras, o importante era que eu conseguisse entrar numa faculdade pública. Eu vinha da escola pública e era importante para conseguir bancar que entrasse na faculdade, na área pública, e aí consegui entrar na USP. Então, eu sou uma pessoa muito ligada à vida pública nesse sentido, né? Escola pública, faculdade pública. Então, aí vim para cá, para São Paulo. E São Paulo é engraçado, você chega aqui e não sai mais, né? Não. Exato. Uma coisa, chega aqui, né? Começa a trabalhar, casa, tem filho, quando você vê... É a rotina te engolindo, né? E é por isso que São Paulo é mãe de todos, né? Tem todo mundo aqui. É uma cidade acolhedora, né? Realmente. E dá oportunidade para todos, né? Ela realmente é o coração aqui, né? Não só do Brasil, mas de toda a América. Eu acho que é muito, é muito importante. E contando um pouquinho até dessa trajetória, desse início, isso era lá com meados de 16, 17 anos, logo terminando o colegial. Aí só que teve uma coisa engraçada, que lá em Santos, eu participei de um campeonato, um concurso, para estudar 1 ano nos Estados Unidos, também com uma bolsa. Olha. Né? E eu passei e aí eu fiz uma coisa engraçada, porque eu cursei 1 semestre de faculdade, e naquele tempo não eram 12 anos, eram 11 de segundo grau, né? Sim. Então, eu fiz, terminei a escola, entrei na faculdade, fiz 1 semestre de faculdade, parei a faculdade. E voltei para o colegial, fiz 1 ano de colegial nos Estados Unidos. O Senior High School. E aí eu voltei para São Paulo. Então, eu entrei com uma turma na faculdade e saí com outra, porque eu acabei me formando no ano seguinte. No ano seguinte. Então, foi uma coisa muito engraçada, que eu pisei na faculdade, voltei para a escola, aí eu voltei para a faculdade.
E aí, quando eu voltei, como eu disse, a questão financeira era importante, eu passei 4 anos da faculdade dando aula de inglês. Eu não fiz estágio, né? E foi 4 anos para ajudar em casa com as despesas. Estágio não trazia o suficiente para pagar todos os boletos, né? Sim. E aí, no 5º ano, eu falei, bom, agora vai ao racha. Agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer com essa faculdade. Aí eu fiz um monte de estágio. Aí eu entrei no departamento jurídico do 11 de agosto da faculdade, eu fiz estágio na Procuradoria do Estado e comecei um estágio no escritório também. Aí eu fiz Mas Um intensivão. foi tudo simultâneo? Não, no não. mesmo ano. No mesmo ano. No 5º ano eu parei. Foi saindo, foi conhecendo. Porque daí minha mãe passou num concurso no Ministério Público Federal, virou procuradora da República e a gente respirou financeiramente. Sim. E aí eu pude só estudar, né? Tudo encaixadinho, né? Tudo encaixou no 5º ano e eu consegui me dedicar para a faculdade. Legal. E depois ali que você se formou e a experiência que você teve como estágio, aí logo foi um escritório de advocacia, que Então, você aí começa... Aí tem uma outra coisa engraçada, porque como muita gente, eu namorei uma pessoa na faculdade, e com esse namorado, ele era da turma que eu entrei, então ele estava um ano na frente, né? E aí ele estava num escritório de tributário, sabia algumas teses, e a gente enfiou na cabeça de abrir um escritório. Aí abrimos um escritório. Eu era estagiária, né? Então eu fazia o estágio do namorado, o estágio da procuradoria na área pública e o estágio do departamento jurídico da faculdade. Então estava ali, tinha um pezinho na iniciativa privada, no empreendedorismo, na vida pública e tinha um pouquinho de tudo. E aí a gente começou esse escritório, então ele foi meu namorado, foi meu sócio também. E depois virou meu marido. Que bacana. E depois ele virou ex-marido, ex-sócio, ex-namorado. Aí foi a sequência. Foi pacote completo. Foi tudo junto. Que legal. E aí essa experiência como sócia do escritório, né? Ela continuou depois de terminada a faculdade. Aí veio a prova da OAB. Isso. Aí eu fiz a prova, passei na prova e esse meu então sócio, Sim. marido, namorado, colega, tudo junto, né? Ele estava numa situação de querer uma coisa mais fixa, porque era um tempo, gente, não tinha nem cliente, né? Sim. Eu lembro às vezes com saudade, sabia? Porque o escritório era ali na rua Marconi. Imagina, não tinha nem banheiro dentro da sala, né? Era uma coisa... E era muito legal, porque a gente saía, ia comer aquela berinjela parmegiana ali na 24 de abril, aí voltava, não tinha cliente, dormia no chão, punha assim as almofadas do sofá. Hoje eu falo, caramba, não consigo dormir, nada, tudo correndo. E teve uma época da vida que eu saía, almoçava e tirava uma siesta, sabe? Assim, era um outro tempo, era uma outra velocidade, era uma outra vida. E ele cismou que queria fazer concurso. Ele era um pouco desorganizado. E aí eu falei para ele, não, eu vou me inscrever junto com você para a gente estudar junto. Aí eu fico aqui com o escritório, você entra na vida pública, e aí nós temos, assim, financeiramente uma coisa equilibrada, né? E eu estudei junto com ele, fiz fichinha, aquela fichinha, tal, vamos pro concurso e tal. E lógico que naquela época a gente era super jovem, na véspera da prova tinha uma festa, sempre tinha festa, né? Aí tinha uma festa. Aí você bebe, né? Você bebe e tal, não sei o quê. No dia seguinte, a hora da prova, ele... tô com ressaca, não vou fazer a prova. Meu, fiquei tão louca. Falei, cara, essa inscrição custa dinheiro, porque eu tinha uma raiz, né? Um começo diferente do dele. Então, para mim, cada dinheirinho ali, fazia diferença, né? Sim. Eu falei, não, cara, eu gastei esse dinheiro com essa... Eu vou fazer essa prova de raiva, né? De raiva. Eu fiz a prova e esqueci da história. E continuamos lá com o escritório e tal. Ele depois foi trabalhar numa empresa. Um dia me toca o telefone e um amigo, esse amigo um dia assistir podcast, que hoje é ministro do STJ, o ministro Paulo Domingues. Que legal. Né? Ele liga para mim, ele era da Procuradoria do município de São Paulo, ele liga para mim, esse concurso era para a Procuradoria.
Ele liga para mim e fala, Lê, pô, parabéns, quando é que você toma posse? Eu, posse do quê? Não, você passou no concurso, já tá nomeada, estamos no mês de janeiro, faltam 15 dias para você tomar posse. Eu, Oi? cara, eu fiz esse concurso só porque eu Abençoado. eu não quis estudar, eu não... De que era mesmo esse concurso? Não, porque é da Procuradoria do município, é uma coisa super legal. Eu, pô, mas agora eu já tô com o escritório aqui, não sei. Ele falou, não, mas pode fazer as duas coisas, eu faço. Toma posse, e aí se não der certo, você pede exoneração, né? Aí eu falei pra ele, tá bom, Paulinho, então eu vou nessa, né? E aí tomei posse e entrei na Procuradoria, e foi assim que eu virei procuradora do município de São Paulo, Uau! né? Caraca. Eu fiquei virei procuradora, e aí eu mudei o escritório para pertinho da Rua Maria Paula, porque eu fui ali trabalhar no departamento fiscal. Sim. E aí eu mudei porque ficava muito longe, ficar atravessando ali o viaduto do Chá. Eu fiquei pertinho, eu só virava a esquina do escritório para a procuradoria. Num tempo em que o volume de trabalho dava, sabe, para conjugar as duas coisas. Mas aí, com o tempo, aconteceu uma coisa também interessante, que lá na Procuradoria, um dia, tinha lá o Centro de Estudos. E um dia no Centro de Estudos, aparece um professor dando aula de negociação. Um professor da FGV. E aí, na hora que ele deu aquela aula, eu falei, cara, me achei. É aqui. Que aqui. legal. A noite se fez dia. Eu falei, agora saquei. Porque eu negociava mal com os clientes, negociava mal o acordo, tinha alguma coisa que faltava que eu não sabia o que era, Sim. e era essa habilidade de negociar. Porque mesmo depois desse depois que o meu então marido saiu do escritório, foi trabalhar na empresa, outros colegas vieram trabalhar comigo. E também isso você tem que negociar, né? Você tem que negociar com o colega, ó, quem traz trabalho, quem não traz, quanto fica para mim, quem trabalha no quê. Exato. O aluguel da sala, com quem é que negocia. É muita negociação. E essa parte, audiência de conciliação, eu tinha dificuldade, era desconfortável. E aí, quando eu vi aquilo, eu já achei aquilo maravilhoso. E com o tempo, eu fui me especializando. E nessa altura do campeonato, o meu primeiro casamento começou a ir ficando meio ruim, bem ruim. E aí entrou naquela última etapa que eu falei que é do ex-marido, né? Tinha o ex-sócio, ex-namorado. E aí eu me separei e eu tinha um colega na procuradoria. E até esse momento eu me chamava Alessandra Gomes do Nascimento Silva. E eu tinha um colega na procuradoria chamado Carlos Figueiredo Mourão. E naquela época, as pessoas não gostavam, não curtiam muito comida japonesa. A gente morava no centro e eu, volta e meia, ia comer com ele comida japonesa. E eu, como não tinha mais sócio, adorava trocar ideia com ele. Porque é bom a gente ter alguém para trocar ideia, né? E aí eu trocava ideia com ele para cá, para lá, para lá. E ele trabalhava também como eu, na procuradoria e num escritório, só que não era dele. E nesse escritório, ele trabalhava na área trabalhista e o escritório ia fechar a área trabalhista. E falou para ele, ó, se você quiser, você fica com a carteira, nós não mais vamos atuar. E aí, num almoço, entre um sushi e um sashimi, eu falei, pô, vem, vamos junto. Vamos trabalhar comigo, né? Vem para o meu escritório. E aí ele veio trabalhar, então quando ele veio trabalhar comigo, eu era casada, ele era casado. E aí depois de um tempo ele se separou, um ano depois eu me separei, e a gente começa a fazer hora extra, né? No escritório. Vai ficando, vai ficando, vai ficando. E aí, enfim, a gente acabou ficando juntos. No começo para mim foi uma decisão muito difícil, porque eu pensei comigo, se der errado, deu tudo errado, de novo. De novo. Falei, tipo, você não aprendeu nada, né? não aprendeu nada. Mas, enfim, você resiste ao amor até a página 5. Depois, o desgramado vence, né? Então, a gente ficou juntos e nessa estamos há 20... Hoje é dia 27, né?
Ontem fez 26 anos que nós estamos que juntos. legal. Caramba. E a sociedade vai para 29, por isso que a sociedade começou antes, nós éramos casados, e aí depois tudo isso aconteceu. 3 anos depois a gente estava junto. Tava junto. Bacana. Que legal. E aí, nesse período todo, você então conciliou o escritório junto com a procuradoria. Isso. E aí apareceu a tal da negociação, Que isso, legal, sim. e esse meu sócio deu muita força, né? Falou, pô, se você gosta disso, vai estudar fora. E aí eu fui para Harvard. Durante 2 anos eu fui constantemente para Harvard para me aprofundar nos estudos de negociação. Uhum. E quando eu voltei para o Brasil, depois desses 2 anos, eu queria muito trazer todo esse conhecimento Sim. aqui para a comunidade jurídica. Sim. Mas eu recebi muito não. Naquele tempo, e a gente está falando aqui da virada do século, né? A gente está falando começo do século XXI. Muita resistência, nem na minha faculdade. Eu dei muita aula de graça, me propus a falar sobre o assunto. E era assim, a optativa do porão, né? Quase assim, quando ninguém tiver nada o que fazer, de repente, se quiser optar por fazer uma aulinha de negociação, gente, tá aí e tal. E foi caminhando desse jeito, até que o IASP, o Instituto dos Advogados de São Paulo, Sim. que na época era o Rui Reale Fragoso, que era o presidente, ele falou, faz um cursinho aqui de negociação para o pessoal. Né? E eu comecei a fazer cursos de negociação. Então, eu dava negociação em MBAs, porque na área jurídica a coisa não ia para frente, mas os cursos de MBA dão muita importância para essa habilidade, né? Então, eu dei aula na Business School São Paulo e as aulas eram em inglês, para um público de executivos de multinacional. Como eu tinha o inglês lá de trás, eu dava aula de negociação. Aprendi negociação também lá nos Estados Unidos, inglês, já fica tudo em inglês, né? Vai tocando. E aí eu comecei assim, aí veio o curso do IASP, começou a ser cada vez mais frequente, e não sei, foi espalhando a história, e um dia eu recebo um telefonema da FGV, dizendo que ela ia abrir um curso de pós-graduação na área jurídica, e que eles queriam, desde o início do curso, ter a disciplina de negociação, se eu não queria criar o curso. Olha só. Que bacana. Então foi assim que, no período jurássico da FGV Direito São Paulo, Nasceu eu o curso virei. de Então aí entrou mais um pontinho que foi a vida acadêmica. E por que, Alessandra, você acha que no começo o pessoal seria mesmo por desconhecimento? Assim, quando a gente não conhece algo a fundo, às vezes a gente não dá importância e o valor para aquele estudo, ou enfim, para aquilo que você está adquirindo. Você acha que faltava naquela época uma sensibilidade, ou enxergava-se que negociação é algo, eu tenho, é nato, então eu não preciso fazer curso, quem sabe negociar sabe, quem não sabe que se vire. Quem pode, quem não pode se sacode. Será que tinha um pouco disso para ter essa dificuldade de... Eu acho que as nossas faculdades, e a grande maioria ainda, se foca em matérias do que a gente chama do hard law, aquele direito só do direito material, né? Não pensa nas habilidades que o profissional tem que ter. Habilidades. E eu falo muito hoje disso. Eu estava, segunda-feira agora eu estava falando para o jurídico da Nestlé, né? Estava falando com eles. E é uma coisa que eu tenho falado em muitos treinamentos que eu dou por aí afora. Com a inteligência artificial, se a gente não fizer uma revisão rápida desse currículo, nós vamos perder espaço, porque quando eu comecei, gente, a advogar, o cliente me fazia perguntas básicas do tipo, um diretor estrangeiro pode ir trabalhar na empresa nacional sem visto? E eu tinha que fazer uma consulta, estudava e dava a resposta. Hoje ele vai no Google, ele não me pergunta mais isso. Essa resposta vai estar no Google. Sim. Ele vai, de repente, perguntar. Bom, agora que eu sei que ele pode, eu preciso saber, você tem um jeito mais rápido, menos rápido de eu conseguir. Então, ele já vem com uma série de respostas. Vem com outro problema. E cada vez mais, há coisas que o computador vai fazer melhor. Eu não vou concorrer com a inteligência artificial numa pesquisa de jurisprudência. Eu vou perder. Sim. É como eu sair numa corrida com o Usain Bolt. Quando eu tô ali, ele já chegou na largada.
Então, eu preciso entender onde eu concorro e onde eu não concorro com a tecnologia, né? E onde eu não concorro, que tipo de valor eu posso agregar Exato. para o meu cliente, É isso. né? Se eu trouxer para o meu cliente a mesma coisa que qualquer computador pode entregar, eu viro mercadoria, commodity, e aí eu viro só preço. Se eu, você e ela podemos fazer a mesma coisa, eu só quero saber quem vai fazer mais barato. Sim. Porque o cliente hoje quer mais rápido, mais barato e melhor, Sim. né? Então, qual é o valor que eu agrego? E eu hoje essa semana estava falando lá para o pessoal da Nestlé, né? Onde você agrega valor são as suas habilidades de relacionamento. Uhum. Você tem que ver seus soft skills. Sim. Quais são as habilidades que você tem que podem te fazer ter valor, agregar valor. Quem não agrega valor, não tem espaço mais, Sim. né? Então, eu acho que lá atrás não existia inteligência artificial, não existia o computador, não existia nada disso, né? E não se preocupava em outra coisa, a não ser aquele conhecimento do direito material. Hoje, se eu ficar focado nisso, eu dancei Fica para trás. rapidamente. Rapidamente. Lá atrás eu já via essa necessidade, porque eu tinha meu próprio negócio, eu conhecia o direito, né? Então eu até brincava na sala de aula, ó, chegou meu primeiro cliente, sabe, aquele primo do tio da vizinha com um problema lá de despejo por falta de pagamento? Pô, eu sabia dizer para ele onde entrar, qual era o fundamento, valor da causa, quantas custas, a jurisprudência, mas na hora que ele falava, doutora, quanto é eu? Então, eu não sabia negociar com ele. Então, nessas horas, eu já sentia, pô, eu não tenho todas as ferramentas, eu não sou uma advogada completa. Sim. A gente Né? fala muito aqui, a gente traz muito aqui essa questão da evolução que está vindo dos departamentos jurídicos, né? Das novas necessidades, o que era antes, hoje, é exatamente o que você acabou de Uhum. falar. O que é uma necessidade de antigamente, que era o material, hoje em dia não é tão mais, até porque tem os escritórios que acaba atendendo, né? Uhum, Então, uhum. o jurídico interno, ele precisa ter outras habilidades, e hoje é a primeira convidada que a gente está recebendo falando da questão da negociação, Sim. e pensando hoje, raciocinando, faz todo sentido, porque o jurídico interno, ele precisa negociar com as outras áreas, ele precisa negociar entre eles ali, ele precisa negociar com o escritório. Então, sim, você estava à frente do seu tempo já há muito tempo, né? E para quem está nos assistindo hoje, que é de time interno, com certeza vai ter uma visão melhor sobre negociação. Eu estou tendo, participando aqui, conversando, eu estou tendo, porque é algo que eu nunca também parei para pensar, e eu acho que eu tenho essa dificuldade também de negociar. Acho que é uma coisa que eu também não tenho tanta facilidade. Mas olha que bacana, né? Olha que enriquecedor o que traz para uma conversa, né? E você está falando uma coisa que é tão legal. Às vezes a negociação mais difícil é do nosso lado da mesa. Né? Os gringos usam muito assim, behind the table negotiation e o across the table negotiation, com quem está do lado de lá. Às vezes o colega do outro lado é super legal, muito quer mais fácil. E aqui com o teu cliente, oh Jesus do céu, não sai de jeito nenhum. E nas empresas, a negociação interna é muito complexa. Dependendo da cultura da empresa, da estrutura da empresa, nossa senhora, e o risco de você ser desautorizado numa negociação. Então, eu tenho feito muitos trabalhos com os clientes para ajudar os jurídicos para esse novo momento, né? Inclusive também na área pública. Via FGV, eu faço muitos treinamentos na área pública para os procuradores, para a AGU, para a CGU. Quando saiu a possibilidade legal de acordo de leniência, eu recebi lá atrás um telefonema, então, do diretor da escola da AGU, o André Mendonça, que virou depois ministro, Sim. né? Ele me ligou falando, Alessandra, professora, ele é todo formal, assim. Ele falou, professora, passou a lei, as empresas querem fazer acordo e a gente não consegue fazer acordo, porque nós temos uma cultura que todo mundo que está aqui hoje saiu da faculdade com assim,
bem indisponível. Público, eu não tenho, eu não negocio. Sim. Aí agora eu tenho acordo. É. Acordo com um cara que veio aqui e me confessou que aprontou. Tá muito difícil. Como é que é? Aí eu fiz um primeiro treinamento com eles para acordo de leniência e fiquei muito feliz que 3 meses depois saiu o primeiro acordo. Que legal. Né? E depois disso eu tenho feito N treinamentos. Mês passado eu fiz um em Belo Horizonte, muito legal, que eram diversas, tinha Ministério Público, tinha Procuradoria, tinha auditor, tinha investigador, tinha um pouquinho de tudo, que é um time completo para poder negociar. Então, essa mentalidade também na área pública vem mudando, Uhum. sabe? Eles estão tentando se instrumentalizar para isso. Então, tá todo mundo Que legal. se adaptando. Então, esse momento que nós estamos é um momento de transição em vários aspectos, né? Inclusive nesse, de entender quais são as habilidades minhas como advogado dos novos tempos que vão fazer diferença. Que vai ser né? diferente, né? E eu acho que esses soft skills, essas habilidades vão fazer toda a diferença, porque o resto o computador vai entregar. Vai. Então, o que eu falo, ó, você vai fazer uma pergunta para o computador, ele vai dar uma resposta. Aí o cliente vai fazer, bom, e o que eu faço com essa resposta? Aí que você entra. Você fala, bom, essa resposta, eu acho que a gente tem que usar estrategicamente, assim Como... ou assado. Aí eu faço diferença. E isso que eu falo para o pessoal. O computador, ele dirige com olho no retrovisor. Dados, algoritmos, o que já aconteceu. Onde é que eu tenho vantagem? Na criação, Pra frente. no zero. Eu tenho um problema que a resposta não está na internet. A resposta não está na jurisprudência. A resposta não está na doutrina. Mas eu tenho a solução para o teu problema. Cara, aí você está agregando valor. Aí você está fazendo a diferença. Fazendo algo diferente, né? E o bacana é as possibilidades que dá a negociação, né? A possibilidade de mitigar um passivo, porque se você negocia, você pode estancar alguma coisa ali. A possibilidade de economia mesmo, né? É vasto. E o bacana é saber agora que você dá esses treinamentos, então quer dizer que as empresas estão já enxergando a necessidade dessa habilidade nos funcionários deles. E mais, Muito legal. muito mais que isso, hoje, você criando uma reputação de negociador, você pode estar trazendo o trabalho para você para isso. Eu tenho N casos no escritório, em casos que estavam em outros escritórios, mas o cliente precisa resolver. E aí ele pede ou para a gente trabalhar em conjunto com outro escritório, ou sai do outro escritório para vir para a gente para negociar. Para ajudar a negociação. Assim, os casos mais diferentes, às vezes o cliente está no lado passivo, às vezes está no lado ativo, de um processo que já está em andamento, por exemplo, e ele quer que a gente ajude a resolver. Então, às vezes eu trabalho com outros escritórios que são especialistas num determinado nicho, por exemplo, é um imobiliário, não que a gente não faça no escritório, mas já está lá. Sim. Mas que o cliente vira e fala, olha, eu tenho cláusula arbitral, eu tenho tudo, mas não tenho tempo, eu preciso resolver isso agora. esse negócio agora. Eu não sei se é da própria formação do advogado, porque negociação é um assunto que eu gosto muito também, né? Já acompanhei, já vi alguns trabalhos que a senhora, né, nesse sentido, e eu acho que é muito legal, porque eu não sei se do advogado, da formação, que o advogado está pronto para falar não para tudo, né? Então ele nasce que assim, pelo menos da época mais antiga, um pouco, né, um pouco mais atrás, sempre foi aquela coisa, né? O advogado bom é o advogado combativo, aquele que sabe ser combativo, falar não, elevar pitbull e sabe muitas vezes se impor. E na negociação, esse é uma estratégia que ela até pode ser usada num certo momento da negociação, dependendo, né, do caminho que ela vai acontecendo. Mas numa regra geral, eu acho que a primeira grande virtude de quem negocia é primeiro sentar e conseguir entender quais são as grandes dúvidas ou incógnitas que ainda estão do outro lado e tentar
assimilar aquilo numa conversa, traduzir e trazer para o seu cliente e falar, poxa, ó, a situação é essa, tá pegando aqui, eles estão com dúvida nisso aqui ainda, tal coisa. Porque quando você tira esse espírito combativo, essa questão de bater muito de frente e põe a ouvir e tentar entender dentro das circunstâncias o que você pode utilizar, a comunicação fica muito mais limpa, né? E aquele espírito, aquela questão daquela briga, ou até mesmo de... Porque as partes, muitas vezes, elas estão contaminadas, né? Elas estão com a flor da pele, né? Estão ali no calor. Uma quer ter mais razão que a outra. Se quem está aqui sentado na mesa, advogado ou não, mas que está numa negociação, não souber ter a tranquilidade de traduzir aquilo para quem está do seu lado e também para outra parte, muitas vezes você vai voltar lá para o litígio, você vai voltar a cair no litígio e vai levar aquela discussão para que um terceiro, né, realmente decida o seu destino, a sua causa. Então, eu vejo muito que a negociação, outro dia eu vi uma matéria muito legal falando que um dos grandes problemas do mundo é a falta de comunicação, né? A falta de comunicação, muitas vezes, muitos problemas poderiam ter sido resolvidos se a comunicação tivesse sido limpa ou acontecesse de uma maneira mais clara. E eu acho que a negociação também é muito isso, né, doutora? Eu acho que tem muito esse viés da tentar ser uma comunicação limpa, tirar esse perfil mais agressivo ou essa resistência muitas vezes da outra parte, né? Às vezes de um preconceito que você já traz para sentar numa mesa de reunião, para uma negociação. Acho que a comunicação ela é uma grande virtude e ela tem tudo a ver com essa negociação, né? Na verdade, eu preciso me segurar para não sair falando do assunto, mas... Não, mas podemos falar, é interessante isso, vale muito a pena. Tem um binômio aqui que é chave. Comunicação e relacionamento. Essas são as portas de entrada para qualquer negociação. Comunicação e relacionamento. Se você arruína o relacionamento, e aí a dificuldade que você está falando, as partes estão... Às vezes o relacionamento está tão deteriorado que a comunicação não fica viável. Sim. São quase dois irmãozinhos, sabe? Andam juntos. Andam com a mãozinha ali junto. Quando a comunicação é boa, o relacionamento de trabalho consegue fluir bem. E quando o relacionamento de trabalho é bom, a comunicação flui melhor. É uma coisa retroalimentando a outra, né? Agora, eu preciso primeiro combinar com o meu lado quando eu vou ser empático e quando eu vou ser assertivo. Porque o meu cliente, quem está do meu lado, meu time, não pode achar que eu sou um banana. Sim, sim. Então, ele precisa entender, olha, nesse momento eu vou ser empático, então eu combinei com o lado de cá. Aqui eu vou ser assertivo. Então, o bom negociador, ele tem essas duas coisas. Ele é empático quando é necessário e assertivo quando é necessário. Então, não é que eu sou só bacana. Eu vou ter que falar o que eu tenho que falar. Agora, como eu vou falar? Aí uma outra aula. Aí uma aula de negociação. São cenas do próximo capítulo. São cenas do E realmente, capítulo, né? Porque dependendo da forma que você coloca e você coloca aquela situação, pronto. Você vira o jogo de ponta cabeça, né? Até porque eu vou te falar que tem algumas negociações que eu participo que a pessoa, tipo assim, você tem uma ótima ideia, mas na hora que você abre a boca, meu, estragou tudo. É uma falta de habilidade mesmo. A ideia tá lá, você vê que a ideia é boa, mas na hora que ela foi apresentada, não soube passar. E aí, pisou no calcanhar, assim, e aqui eu quero dar um passinho para trás. Não é à toa que a gente nasceu com duas orelhas e uma boca. Não é um erro de arquitetura divina. Tem uma mensagem ali. O pessoal precisa ouvir mais. Advogado precisa ouvir mais. Porque quando eu ouço e eu começo a perceber como ela é, como ele é, aí eu vou colocar a mensagem que não vai te ofender, ao mesmo tempo vai te dizer o que precisa ser dito. Tem muita gente que a gente pensa, né? Poderia ter parado ali mesmo. Se tivesse parado ali, tava tudo certo. Não podia ter avançado. Doutora, me fala uma coisa. Qual foi a negociação mais complexa, assim? É lógico que falando muito superficial, mas que você participou e falou, nossa, virou um case de sucesso.
Olha, a minha negociação mais difícil é em casa. Ah, A do sim. trabalho, as do trabalho são moleza, moleza. Filho é a coisa mais difícil do mundo. Eu até brinco em sala de aula que eu continuo estudando negociação porque meus filhos entraram na adolescência. Agora Aí eu preciso chegar no PhD precisa da Aham. aprimorar negociação. mais E a gente ainda. vai chegar ainda, né, Carlos? Então a gente ainda quer dicas. Não é fácil. Essa é difícil. As outras são fáceis. Mas, assim, uma negociação que foi muito interessante, ela aconteceu ela foi atropelada pela pandemia. E é muito interessante porque as questões de poder na negociação, elas têm a ver com as alternativas que as pessoas têm sem o acordo. Então, eu preciso me controlar para não entrar na aula, né? Mas, assim, quando é que eu quero muito acordo? Quando o que eu preciso eu só consigo com acordo. Fora do acordo eu não estou conseguindo. Então, se você tem coisas fora da mesa de negociação interessantes, você fica mais poderoso na Sim. negociação. Sim. Porque, opa, não, tá bom, então eu vou ali, Eu vou pego o que eu resolver de quero. outro Eu jeito. vou resolver, eu vou É. conseguir resolver. É. Então, essa pessoa é que tem poder Sim. na negociação. E na nossa vida jurídica, o judiciário é sempre muito essa figura que está fora. Então eu vou atrás de uma liminar. Então eu vou caçar não sei o quê. E a pandemia deu aquela congelada no judiciário, lembra? De repente parou tudo, parou e ninguém sabia quando ia voltar. Não, vai voltar mês que vem, né? Então, foi uma negociação muito interessante, porque eu queria muito acordo e o outro lado estava já com o caso super adiantado e estava colocando as coisas num valor muito alto. E eu fiquei na minha. Uma coisa que eu sempre digo, nunca fecha as portas, nem na vida, qualquer pessoa até Sim, que sai do sim. escritório, saia bem. Uhum. Ou saia bem, não fecha as portas, o mundo dá volta. Exato. Você não sabe quando vai encontrar a pessoa de novo. Eu já tive gente negociando que virou cliente. Você vai dizer, oi, você tá aqui do outro lado, sabe? E aí, pode fazer assim, me tirar, cortar o Sim. meu contrato, né? Então, o que eu fiz na época, né? Eu falei pro cliente, olha, eu acho que ele vai querer conversar com a gente. Ele me autoriza a falar com ele? Aí eu liguei, oi, fulano, tal, faz tempo, tá tudo bem, olha, só para lembrar que o judiciário está totalmente parado e eu continuo interessada em conversar com você, né? E aí a gente foi levando essa conversa, e esse pessoal do outro lado envolvia uns executivos, e executivo precisa ter resultado para apresentar, né? E por causa da pandemia, os resultados do negócio não estavam bons, né? Eu falei, olha, de repente a gente pode fazer um acordo de você melhorar o seu número até o final do ano. E a gente foi conversando. Bom, ao meio-dia do dia 31 de dezembro, no meio da pandemia, eu fechei o acordo com a pessoa, um acordo que foi muito bom para o meu cliente e bom para eles também, tendo em vista que fora do acordo, não se sabia quando tudo isso ia terminar. Mas foi um acordo que foi muito interessante, porque eu alinhavei os interesses de representante e representado. Uhum. Ou seja, aquela pessoa com que eu conversava também tinha interesses. Tinha um resultado que ele tinha que apresentar. E tinha a própria empresa dele que era interessada. Então, consegui entender o que estava acontecendo. Consegui ver o cenário em que tudo estava e enxergar uma oportunidade foi algo muito legal. E nesse ponto, eu falo muito para o pessoal, trabalhe em outras partes do seu cérebro. Eu gosto muito de arte. E hoje, não sei o quanto vocês pesquisaram de mim aí, mas eu faço parte de um comitê que adquire obras no Museu Georges Pompidou, em Paris. Que legal. Então, eu aprendo sobre arte cada vez que eu vou lá. Como é que você adquire as obras, né? Você, na verdade, tem curadores que explicam as obras, explicam a vida dos Porque dos isso artistas. aí é uma outra ciência também, né? É uma outra. Só que mexe uma parte do meu cérebro que a faculdade não estimulou, que é a parte criativa, né? E aí, isso me ajudou a ser uma pessoa muito mais estrategista e enxergar esse tipo de coisa que nem eu te narrei nessa negociação. Opa, peraí, o que está acontecendo?
que lado da minha cabeça que pensou? Não foi a que foi estimulada na faculdade. Aham. Sim. É a que é estimulada quando eu mexo com criatividade, eu me vejo com a visão do mundo, o artista vê o mundo de uma outra forma, você transmite mensagens de uma outra forma. E hoje eu falo para todo mundo, até para ganhar do computador, né? Mexa outras partes do seu cérebro. Eu acho que essa Desenvolva parte, outras habilidades, né? porque o bom negociador, ele vai achar a solução onde não há solução. Ele tem que ser criativo. Só que a gente tem que estimular, é que nem, né, bíceps. Cara, se você não exercitar o bíceps, ele não vai ficar forte. Sim. Você tem que treiná-lo Pra- para isso, né? Então, essa coisa toda da estratégia veio com o tempo, com o exercício e com o lidar com áreas outras do conhecimento, das ciências, da vida humana. Isso me ajudou E bastante. de repente até reforça a questão da saúde emocional, né? Porque também deve ter uma parcela bem forte também na questão, um peso grande na questão da negociação, Sim. a sua inteligência emocional, né? Na verdade, a boa negociação ela tem um tripé: emocional, conhecer o assunto e ter boa técnica de negociação. Se você consegue lidar com esses três, É porque eu sucesso. posso explicar a técnica que for, mas se você está emocionalmente destrambelhado, não, Exato, você tá mostrando vai um sair do lugar. desespero ali, você está negociando com o coração ou o fígado, mas não com a cabeça, É né? isso. terrível. Pode ser. Eu tive uma experiência muito legal, até compartilhando também. Uma vez eu participei de uma negociação em que era um pessoal que fornecia um produto para alguns investidores nos Estados Unidos, e eles estavam entrando já em grandes centros, grandes redes de supermercados dos Estados Unidos, e por uma situação que aconteceu na produção deles no Brasil, eles tiveram que encerrar toda a operação devido a uma contaminação que ocorreu Uhum. naquele produto. E tudo que eles estavam lá, a empresa dos Estados Unidos que tinha se apoiado nesse aqui no Brasil, se viu também toda a operação dele acabar por lá, né? E quando eu cheguei, eu fui consultado, na época eu sentei para conversar, eu percebi que estavam todos na mais pura emoção, tava todo mundo, eles lá, muito triste, porque todo investimento, tudo que fizeram, mudaram para os Estados Unidos para poder tocar toda a operação, e aquilo foi um fracasso. E aqui desse lado, se defendendo a todo custo, a todo momento, tentando trazer as justificativas por que aquilo não teria, né, enfim. Mas quando a gente sentou para conversar, eu percebi que o discurso era igual dos dois, né? A decepção um com o outro, aquele sentimento que havia de um ter se apoiado, né, neles. Eles também cobravam a chance de não ter dado a oportunidade também de restabelecer o negócio, deles terem encerrado a operação nos Estados Unidos, enfim. E então eu percebia que ali existia essa situação muito esse atrito entre os dois, né? Essa decepção entre as duas partes. E aí foi quando a gente começou a conversar, e aí sentamos junto, na época, né, uma mediadora participou, foi muito legal, porque ela acabou sendo uma pessoa imparcial, então auxiliou muito nessa negociação. E algo que eu dizia muito, né? Eu falava assim, a gente não vai conseguir voltar ao estado anterior, e a gente também não vai conseguir atingir as expectativas de vocês, né? Tanto para quem estava investindo lá, como para quem estava fornecendo aqui. A operação ela se encerrou, e a gente precisa aqui chegar no meio termo para que ninguém vai se sobressair um sobre o outro, mas o que a gente for fazer aqui de um acordo seja para indenizar as partes e encerrar essa discussão e cada um seguir sua vida. E ali eu fiquei trabalhando durante quase 6 meses nesse processo com eles, sem muito técnica, muito mais, né, tentando ali no feeling, né, não tendo toda essa expertise, mas no fim a gente conseguiu chegar a um denominador comum, e muito foi desse trabalho com a época com os meus clientes, que eu trazia isso para eles. Falei, olha, a gente precisa ter ali, a gente não vai conseguir devolver aquela situação anterior, que vocês tinham números e uma projeção de crescimento muito grande. Mas o quanto seria hoje um valor que você conseguiria, eu falo, poxa, pelo menos eu
empatei, tô saindo aqui no 0 a 0 Sim. e vou seguir minha vida de uma outra forma. E aí, com esse trabalho também de convencimento com eles, tentando ali apaziguar a situação entre eles, a gente conseguiu chegar num acordo. Então, é muito legal essa questão da negociação, porque a Sim. negociação realmente ela é algo que você acaba tendo que se superar e utilizar de outros artifícios e de outras inteligências, né? De outras alternativas. É importante quem não tem ir atrás para desenvolver mesmo, porque eu acho que cada vez mais, e na nossa vida pessoal mesmo, né? Como você acabou de falar, com meus filhos, marido, com família. Eu tenho uma experiência muito legal que eu falo, eu tenho a Luísa e o Gustavo, né? A Luísa vai fazer 6 anos agora, dia 15 de outubro, e o Gustavo tem 2 aninhos. E toda vez que ela quer alguma coisa, e a minha esposa Carol fala, não, ou né? Eu falo, filha, conversa com a mãe, explica pra ela o porquê você quer, né, qual é o seu porquê disso, negocia com ela, né, no fundo eu quero dizer isso, né, explica, tinha uma situação entre elas, eu falei, mas por que você, era um exemplo, descer para andar de patins no térreo, porque lá tinha o espaço era maior para ela poder escorregar com patins. E os amiguinhos estavam no -2, que era na parte onde tem lá a garagem. Que tem o campo de futebol, tudo. E ela que não, eu quero ir no 0, eu quero ir no térreo, eu quero ir no térreo. E a minha esposa falou, não, você vai descer no -2, porque tá todo mundo brincando lá, a gente vai descer todo mundo lá. Ela, não, mas eu quero ir lá, porque lá é melhor para brincar. E elas ficaram naquela conversa, aí eu falei, filha, calma, explica pra sua mãe melhor. Tenta melhorar o porquê que você quer ir lá, explica pra ela. Falou, papai, porque na verdade aqui o piso ele é irregular e eu não consigo andar com patins. E lá no 0 eu consigo andar melhor com esses patins. Aí eu virei e falei pra Carol, e agora? Ela falou, não, você me convenceu, legal, vamos lá pra você poder brincar, porque eu entendi o porquê você não quer ir pro outro local. Parece bobo, mas eu tento já colocar nela, desde pequenininha, de ter melhor essa comunicação, de saber explicar, de saber conversar, de saber colocar, porque muitas vezes é isso, né? Você esbarra em alguém e você não soube colocar e não soube falar o que você queria, onde você queria chegar, e às vezes era muito simples, né? Tudo que você falou tá no livro Como Chegar ao Sim, do Roger Fisher e William Murray. Cara, não vou nem me alongar, mas esse teu exemplo se encaixa direitinho. Se você tiver curiosidade, esse é um best-seller, sei lá, dezenas de... Eu confesso que eu tenho ele e ele tá fechado em casa ainda no plástico, eu não li. Então ele é um negociador, foi um negociador do FBI, não era? Ele era um agente, se eu não me engano. Abre o livro. Leia. Agora você vai ter que abrir o livro. Que legal, né? E dessa experiência toda, com a negociação, você viaja o mundo inteiro. E na verdade mudou completamente o escritório. Mudou. Hoje é um escritório que tenta resolver os problemas o máximo possível pela vida negocial, vida negocial, porque tem toda uma vida envolvida em treinamento dessas pessoas, né? E hoje muito do nosso trabalho vem por causa desse perfil do escritório. Eu tenho sócios que são treinados, que focam nisso, mesmo nas questões de contencioso de volume de consumidor, é um foco em negociar, em tentar resolver, tirar processo, proteger a marca, né? Quer dizer, a pessoa faz o acordo, mas continua gostando da marca, do produto, não é só assim, vamos fazer o acordo, mas nunca mais ainda vou ficar falando mal deles. Sim. Então, mudou. Eu diria que a minha vida profissional e o escritório tem um mundo antes da negociação e um mundo depois. São 2 mundos completamente diferentes. E acho que a tendência é que as empresas continuem querendo esse perfil de escritório. E aí, eu comecei, a FGV fez um primeiro convênio com a Universidade Católica Portuguesa, né? E por causa desse convênio, eu fui para Portugal dar aula a primeira vez. E hoje eu sou professora da Católica Portuguesa, tanto que eu fiquei preocupada com a data, porque a semana que vem eu estou em Lisboa, estou 2 semanas dando curso lá. E hoje eu vivo 2 semanas em Portugal e 2 semanas aqui. Em São Paulo. Eu viajo a cada 2 eu viajo 2 semanas. E depois eu entrei num organismo internacional, que é o International Bar
Association, hoje eu sou membro do conselho de um dos setores, o setor de interesse público e profissional, e aí eu viajo o mundo todo. Eu estava semana passada no México, em maio eu estava em Bucareste, e cada hora assim, eu estou no lugar. então, E os clientes, aí passamos a atuar também com clientes, muitos clientes internacionais, né? Que Então, bacana. hoje, e foi assim, foi caminhando nesse Até porque a sentido. linguagem de comunicação é mundial, né? É mundial e o mundo dos negócios não quer ficar parado por causa de questões jurídicas. Eles querem que a Uhum. gente resolva isso todo mundo. Que legal. E conta um pouquinho pra gente, pra finalizar, quem é a doutora Alessandra em casa, no final de semana, ou negociando com os filhos? A doutora Alessandra em casa, hoje faz 1 mês e 20 dias que a doutora Alessandra é avó. Ai, que Uau! delícia! Eu tenho um Parabéns! netinho, o grande Mateu Mourão, tem que falar devagarzinho, porque senão parece que matou o Mourão, né? Mateu Mourão. Mateu, respiro, Mourão, né? É o Que meu, bonitinho. meu neto. E eu vivo, o maior motivo de eu estar 2 semanas em cada canto é que meu marido, o Mourão, e meu filho mais novo, o Pedro Paulo, moram em Lisboa. Ana Luísa e o Mateu moram aqui. A minha primeira operação de escritório é no Brasil, a segunda é em Portugal. Eu dou aula aqui, dou aula lá. Logo, a minha milhagem vai bem, obrigada, né? Nossa, Porque eu tenho metade imagino. da família, metade do negócio e metade da academia entre os dois Nossa, países. que vida Ou seja, corrida. Portugal virou realmente um quintal, né? Logo a segunda ali é a casa. segunda casa. É a segunda casa, exatamente. Então, já estou nessa vida desde o ano passado. Desde o ano passado, meu filho passou a estudar lá, meu marido passou a morar lá, porque ele saiu do escritório anos atrás, ficou só na procuradoria, se aposentou e falou: Agora é meu momento. Que é legal. isso aí. Que é isso aí. legal, gente. Muito Poxa, bom. que bacana, que bacana. Sabemos que a agenda da doutora Alessandra é muito ocupada, então obrigado por esse Muito tempinho, por estar obrigada aqui com a mesmo. gente. É muito Imagina. legal. Esse é um tema que certeza que a gente Ficaremos teria 3 hora horas aqui falando. para a gente exatamente. poder conversar. Obrigado por compartilhar, contar um pouquinho dessa trajetória fantástica. E pra gente foi um Foi grande... muito bacana, foi enriquecedor e com certeza, o legal é que a gente consegue trazer cada vez mais, a gente sempre traz alguém que tá dando uma visão diferente para quem tá começando, para quem já tá na área e não tá satisfeito, tá falando não me achei ainda. Então, quem tá passando por aqui tá sempre trazendo um pontinho e tenho certeza que quem tá assistindo a gente vai pegar um pouquinho do que a doutora Alessandra falou e vai se encaixar ali, se for o caso. E desejo muito sucesso e tenho certeza que vai ser longa essa questão de... A doutora só está abrindo a porteira aí para essa questão de negociação, que eu acho que é uma coisa tão importante e que é importante sua figura hoje trazendo essa visão aí para quem está na nossa área, no nosso meio, né? Sim, Então, muito sim. obrigada por compartilhar. Eu que agradeço. E uma última palavra, como líder do escritório, né? Quem está me ouvindo e também está na liderança, pensa seriamente em mentoria. Os novos talentos precisam muito da mentoria. Eu sei que existe um desafio pelo trabalho híbrido, trabalho remoto, mas eu sinto, eu falo muito para jovens advogados, a gente precisa pensar a mentoria de uma forma mais séria, mais estruturada, porque é um mundo em evolução, em transição muito rápida aí, Sim. e a gente precisa... E é uma via de 2 mãos hoje, hein? A mentoria, porque eles dominam a tecnologia. Sim. Nós temos a Sim, experiência, e é sim. um casamento muito legal. Tem que saber aproveitar dessas duas vertentes. Isso. Obrigada pelo convite, legal. obrigada pela paciência de ouvir um pouquinho aqui Imagino, foi uma da delícia história. Foi ouvir. muito bom, foi muito bom. te ouvir Legal. mesmo. Muito obrigada. Legal, gente. Bom, antes de encerrarmos, agradecer aos nossos apoiadores, ao MCM Advogados, à Loma Consultoria e à LAF Casa. E continue nos seguindo para assistir episódios assim tão interessantes como o da doutora Alessandra. Não perca o próximo, que tá sensacional também. Obrigada. Tchau, tchau.